Olá, hoje nós vamos falar sobre a síndrome do ovário micropolicístico, tá? E para a gente poder diferenciar, existe uma diferença entre ovários micropolicísticos e a síndrome do ovário micropolicístico, tá? São coisas diferentes. Tem 25% das mulheres que têm como achado de exame os microcistos no ovário, elas não têm nenhum sintoma e não têm nenhuma alteração nem clínica e nem laboratorial. É só um achado de exame de ter os microcistos nos ovários. Essas mulheres não precisam de tratamento nenhum, só de acompanhamento. Quem tem realmente a síndrome do ovário micropolicístico vai ter pelo menos 2 de 3 critérios de Rotterdam. Então, que é o que é usado, são os critérios que são usados para poder fazer o diagnóstico de síndrome do ovário micropolicístico, que a gente chama de SOP, que é SOP, né? A abreviação da síndrome. E esses 3 critérios, o achado do ultrassom dos microcistos, são os ciclos irregulares, normalmente aqueles ciclos mais espaçados, mais longos, que demoram mais para vir, né? Que a gente chama de ciclos anovulatórios, e o aumento da oleosidade da pele, com acne, o aumento de pilificação, que tem a ver com hiperandrogenismo e hirsutismo. Tá? Então, tendo 2 de 3 critérios, normalmente você acaba fazendo o diagnóstico da síndrome do ovário micropolicístico. Você precisa descartar alguns diagnósticos diferenciais, por isso que é super importante fazer os exames laboratoriais, né, fazer algumas dosagens hormonais para poder saber se não tem nenhuma alteração em outras glândulas. Né? Você tem alterações na hipófise que causam hiperprolactinemia, alterações de tireoide, do hormônio da tireoide, alterações em outras glândulas suprarrenais, adrenais, que podem te influenciar e dar sintomas parecidos com a síndrome do ovário micropolicístico. Por isso que a gente, na hora de fazer o diagnóstico clínico é uma coisa, na hora de a gente confirmar laboratorialmente é outra, tá? Então, sempre que você tiver os exames, sempre que você tiver os sintomas, né, você vai passar no seu médico, o seu médico vai poder estar fazendo essa avaliação, né, e podendo fazer essa distinção e o diagnóstico correto da síndrome do ovário micropolicístico, porque o tratamento é totalmente diferente quando é pela síndrome ou quando é por uma outra causa, mesmo que os sintomas sejam parecidíssimos ou até iguais, tá? Muitas pacientes, às vezes, elas acabam me perguntando se a síndrome do ovário micropolicístico, se ela engorda, tá? Na realidade, 70% das mulheres que têm a síndrome, 70% ou são obesas ou estão em sobrepeso, tá? Nessas pacientes, até uma dieta, uma reeducação alimentar, a perda de peso, às vezes ajuda até no tratamento, tá? As pacientes, as que não são obesas, né, as pacientes que são magras, que têm a síndrome, elas podem cursar com aumento da resistência à insulina, né, que normalmente isso já está, quem tem obesidade ou sobrepeso já vai ter esse aumento de resistência à insulina, mas as magras podem ter isso estimulado pela síndrome do ovário micropolicístico. Elas podem ter também alterações em relação à parte de dislipidemia, aumento de colesterol, aumento de triglicérides, né? E aí a gente precisa ter essa avaliação laboratorial também para poder estar tratando isso em conjunto com o tratamento da síndrome do ovário micropolicístico, tá? Outra pergunta muito frequente é se a SOP causa infertilidade. O fato, como a gente explicou, dessa irregularidade menstrual, de ter esses ciclos esporádicos, então assim, a mulher menstrua poucas vezes no ano, a gente chama isso de ciclos anovulatórios. Os ciclos anovulatórios, o próprio nome diz, ele tem alguma alteração de ovulação, na ovulação correta da mulher. E isso, logicamente, tende a dificultar para engravidar. Isso não impede que ela engravide, mas dificulta que ela engravide por não ter uma ovulação correta. Tem tratamentos específicos para a gente poder fazer que ajudam a gente a conseguir melhorar esse processo de ovulação sem você ter que fazer um tratamento com anticoncepcional e tudo mais. O tratamento com anticoncepcional é o tratamento principal em relação à síndrome, tá? Então, a gente sempre vai entrar com anticoncepcional, não necessariamente, tem, lógico, alguns que são melhores, outros que são piores, mas qualquer um que tenha uma combinação
hormonal específica já vai ajudar, né? Mas a gente tem alguns melhores, outros piores. Agora, não precisa ser necessariamente um tratamento com anticoncepcional, porque aí, logicamente, para quem está querendo engravidar, isso não vai ajudar. Então, quando a pessoa está querendo engravidar e tem um problema de anovulação, nós vamos tratar esse aspecto da ovulação e tem um monte de coisa para fazer. Isso vai deixar ela o mais próximo possível da normalidade, se não dentro da normalidade para a ovulação. Então, nunca fique com aquele na cabeça. Tem uma lenda que corre aí sempre que a mulher que tem a síndrome do ovário poliquístico não pode engravidar. Eu já vi um monte de gente que tem a síndrome que engravidou mesmo sem tratamento nenhum. Então, obviamente, que a gente tem que prestar atenção nisso, tá? Uma outra coisa, as pacientes sempre perguntam se isso tem cura, se não tem cura, né? Como a gente já colocou aqui, o tratamento com anticoncepcional é o tratamento de primeira escolha, né? Normalmente, quando a paciente não precisa de um método contraceptivo, a gente vai tentar por pelo menos 6 meses de intervalo para ver se ela consegue realmente resolver isso. Para quem precisa de um método contraceptivo e ela se adapta bem ao tratamento hormonal, não tem por que mudar e você permanece com isso. Existe uma porcentagem das pacientes que, parando o anticoncepcional, acaba voltando a síndrome. Existe uma outra porcentagem que vai parar o anticoncepcional e não vai ter mais a síndrome do ovário poliquístico. E tem pacientes que, mesmo sem tratamento nenhum, conseguem autorresolver isso, ou seja, elas se curam normalmente mesmo sem ter feito nenhum tratamento. Isso vai de pessoa para pessoa, de organismo para organismo, merece só um acompanhamento, né? Então, dentro desse aspecto, acho sempre importante você estar em acompanhamento médico, sempre avaliando o exame de ultrassom para poder estar sabendo como que está o parênquima ovariano, como que está essa hiperestimulação ovariana, até para você poder ter uma noção de dose, rever, como eu falei, toda essa parte laboratorial, porque ela que vai confirmar isso e que vai te direcionar qual a dose de tratamento e se você não tem que fazer outros tratamentos concomitantes, dependendo desse aspecto das alterações metabólicas que ele pode causar, né? Mas do mais é uma patologia comum, né? Mas que tem uma série de tratamentos e que tem muita coisa para ser feita e que não deve gerar uma preocupação do ponto de vista de sequelas com o futuro, se bem tratada e bem acompanhada. Espero ter conseguido ajudar. Se tiver qualquer outra colocação, ponha nos comentários para a gente poder estar revendo isso, né? E a gente se vê aí em breve nos próximos vídeos, tá? Fiquem com Deus.